Então, vamos iniciar a aula de obturação de sistema de canais radiculares. Tá? Qual é o objetivo primordial, principal da obturação do sistema de canais radiculares? Primeiro, o objetivo é selar tridimensionalmente todo o sistema de canais radiculares. Então, quando eu preparo o meu sistema de canais radiculares, seja um caso de polpa viva ou necrosada, num caso de polpa necrosada que eu tenho contaminação do sistema de canais radiculares, eu vou reduzir ou eliminar ao máximo o número de bactérias e durante a obturação eu vou emparedar possíveis micro-organismos que tenham resistido ao preparo químico-mecânico, não dando possibilidade desses micro-organismos se proliferarem, tá? Então, qual é a importância? Eliminar todas as vias de infiltração a partir da cavidade oral e dos tecidos perirradiculares. Então, quando eu penso em vedamento tridimensional, eu não posso terminar o meu tratamento endodôntico e deixar o dente aberto, né? Eu tenho que pensar que eu posso ter uma contaminação tanto dos tecidos perirradiculares quanto da saliva, da cavidade oral. Então, toda vez que eu termino o meu preparo, que eu termino o meu preparo químico-mecânico e obturo o meu canal, eu também tenho que pensar no selamento coronário. Um selamento de boa qualidade, resistente à mastigação, tá? Manter, já adiantei um pouquinho, manter enclausurados quaisquer irritantes que ainda tenha permanecido no interior do sistema de canais radiculares, tá? Olha por quê? Porque se eu, por um acaso, eu não consigo esterilizar um canal necrosado, se ainda resistiram alguns micro-organismos ao preparo químico-mecânico e eu deixo espaço vazio dentro do canal, eu tenho substrato para aquela bactéria. E aí eu vou ter a proliferação bacteriana e possivelmente um insucesso endodôntico, tá? Então, quais são os objetivos da obturação? Isso aqui vocês têm que decorar, não tem como, tá? Selar toda a cavidade endodôntica, ou seja, ocupar todo o espaço antes ocupado pelo tecido pulpar, tá? Promover um selamento adequado no sentido apical, lateral e coronário. Então, em 3 dimensões, né? Perpetuar o estado de desinfecção obtido após o PQM ou pela medicação intracanal. Toda vez que a gente deixa espaço vazio, você propicia o acúmulo bacteriano, né? A proliferação bacteriana. Então, nunca deixar espaço vazio. Entre exceções, por isso que é importante o uso da medicação intracanal em pasta, porque ela vai funcionar também como uma barreira física, tá? Reduzir os riscos de reinfecção, deve selar vestígios de irritantes que podem permanecer após o PQM, impedindo o egresso pelos tecidos perirradiculares, prevenir a formação de exudato e percolação de fluidos perirradiculares por interior do sistema de canais e favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos perirradiculares, tá? Então, eita, a imagem aqui tá ruim. Então, toda vez que eu deixo espaço vazio, toda vez que eu deixo espaço vazio no interior do sistema de canais radiculares, que era ocupado pela polpa dental, eu permito que haja um crescimento bacteriano, tá? Então, mais de 70% dos fracassos endodônticos, eles se dão pela má obturação do sistema de canais radiculares. Aí você acha que realmente só isso? Não. Eu acho que só obtura mal quem instrumenta mal. Então, se você preparou o seu canal erradamente, de maneira errada, você consequentemente vai ter um erro na sua obturação também, tá? Selamento coronário é tão importante quanto o selamento apical. Se eu colocasse aqui para vocês o que vocês acham mais importante para o sucesso da terapia endodôntica, o que vocês acham que é? O selamento apical ou o selamento coronário? Os dois são importantes. Claro que não adianta eu ter um selamento apical ruim
Oba, mas eu fiz uma obturação coronária maravilhosa. Não adianta. Mas adianta se você tem um selamento apical bem feito e você tem um selamento coronário ruim, você prejudica o seu tratamento endodôntico, tá? Qual o momento de obturar? Em que momento eu paro e obturo? Quando eu tenho o preparo químico-mecânico completo. Então, quando eu terminei todo o preparo químico-mecânico, eu estou no momento de obturação. Tive tempo hábil, eu vou fazer a obturação. Não tive tempo hábil, eu vou colocar a medicação intracanal, tá? Ausência de exudato ou sintomatologia. Então, o paciente que ainda tem dor à percussão ou uma dor espontânea, você vai optar por colocar uma medicação intracanal e obturar no segundo momento. Quando esse paciente estiver livre de qualquer sintomatologia, você vai proceder à obturação. Ausência de exudato, canal seco, qualquer exudato, gente, seja ele seroso, sanguinolento ou purulento. Quando você seca o canal, o cone de papel tem que sair completamente seco, para você optar pelo momento da obturação, tá? E que a gente, ausência de odor, na verdade, quando a gente fala ausência de odor, é que quando você tem um odor característico, você provavelmente ainda tenha bactérias anaeróbias. Então, também é um indicativo para o momento da obturação. Antigamente, os dentistas tiravam aquela bolinha de algodão e ficavam cheirando. Ninguém hoje em dia faz isso, né? Difícil. E obtenção de cultura negativa, que hoje em dia também não é mais usado. Olha, o que era isso? Antigamente a gente só obturava um canal depois que o teste bacteriológico dava negativo. Só que eu acabei de falar para vocês lá na frente que a gente não consegue esterilizar o canal. Então, muitas vezes, um tratamento endodôntico era prolongado porque a cultura dava positiva. E hoje em dia a gente sabe que não precisa mais, mas está na literatura, a gente precisa falar para vocês, tá? Qual o limite de obturação? Em que momento não? Em que comprimento que eu vou provar o meu cone de gutta-percha? No comprimento de trabalho, que é aonde? Não. No CDC ou 1 milímetro aquém do forame apical, tá? Cuidado, porque às vezes pega numa questãozinha isso, tá? Ou você responde no CDC, no limite CDC, ou você responde 1 milímetro aquém do forame apical ou 1 milímetro aquém do vértice radiográfico. Também é aceitável, tá? Por que o limite CDC foi escolhido para a área de instrumentação? Fala, William. Tá falando muito, né, William? Fala, por que o limite CDC foi escolhido para a área de instrumentação? O comprimento de trabalho? Porque é a área de maior constrição apical, tá? Isso também às vezes cai em prova. Eu falei semana passada, não falei? Sim, o encontro do dentinário e do cementário. Mas por que ele foi escolhido? Porque é a área de maior constrição, porque são dois cones inversos. O canal dentinário e o canal cementário. Eles se juntam pelo vértice, tá? Obturação em múltipla sessão ou em única sessão? Isso aí vai depender da patologia presente, da patologia que você está diante. Então, toda vez que você tem uma polpa viva, vital, e você tem tempo hábil, você pode executar a obturação na mesma sessão, tá? Toda vez que você tem necrose, seja com lesão ou sem lesão, você vai optar por fazer medicação intracanal e obturar numa segunda sessão, ok? Então, o nosso limite é 1 milímetro aquém do forame apical. E agora a gente vai entrar nos materiais obturadores, que é a parte que mais cai em concurso, tá? São os cones de gutta-percha e os cimentos endodônticos. Vamos lá? Então, os materiais obturadores ideais, quais são eles, né? O que eles têm que ter? Biocompatibilidade, atividade antimicrobiana, boa adesividade, tá? Bom escoamento, ser facilmente introduzido no sistema de canais reticulares, selar lateral e apicalmente o canal,
não sofrer retração após a inserção, boa estabilidade dimensional, ninguém quer isso, né? Ser impermeável à umidade e insolúvel, ser radiopaco, tá? Ser bacteriostático, não manchar as estruturas dentais, ser estéril ou fácil de esterilizar, ser facilmente removido do interior do canal, quando necessário, e o material mais próximo, né, o ideal, né, o material ouro, é o cone de gutta-percha, tá? Ele atende a vários requisitos. Então, quais os materiais que hoje a gente tem para obturação do sistema de canais radiculares? Os cones, que são os sólidos. Então, os cones de gutta-percha e os cones de prata. Os cones de prata, eles já caíram em desuso, eles não são mais usados, mas na década de 70 até o finalzinho, o comecinho da década de 90, ele era bastante usado. Por quê, Alia? Porque antigamente era feita aquela técnica, qual era a técnica antigamente? A técnica de instrumentação. Antigamente. Instrumentação. Gente, estudou semana passada. Telescópica, lembra? Então, o que acontecia? A gente tinha um canal cilíndrico, a gente não tinha um canal cônico. Então, era muito mais fácil eu obturar com cone cilíndrico, que era o cone de prata, do que eu obturar com cone que era um pouquinho mais cônico. Depois, com o advento das novas técnicas, né, da técnica de escalonamento, técnica crown down, a gente hoje em dia consegue a obturação com os cones mais cônicos, tá? Então, quais são os tipos de cones que a gente tem, né? Primeiro a gente vai falar da gutta-percha, depois eu falo do cone. A gutta-percha é o padrão ouro, né? É um polímero isômero de borracha obtido a partir da coagulação do látex. Importante vocês gravarem aqui, gente. A gutta-percha, ela possui duas fases. Isso cai muito em concurso. A fase alfa e a fase beta, tá? A fase alfa, ela é quebradiça a temperatura ambiente, mas quando aquecida ela fica pegajosa. Então ela adere melhor, ela tem maior aderência e um melhor escoamento. Qual é o ponto de fusão dela? 65 graus. Ah, eu preciso decorar isso? Precisa. Que isso cai bastante, tá? E a fase beta? A fase beta ela é mais estável, flexível à temperatura ambiente, tá? E quando aquecida, não possui adesividade, então eu preciso de quê para eu trabalhar com a fase beta? De um cimento, porque ela não adere à parede do canal, tá? Menor escoamento. Qual é o ponto de fusão? 56 graus, tá? Isso cai muito. Então é fácil. Fase alfa, ela mais pegajosa, mais aderente, melhor escoamento, ponto de fusão 65 graus. Beta, ela é mais flexível, mas quando aquecida ela não tem adesividade, pouco escoamento, ponto de fusão 56 graus, tá? A gente usa a fase beta? Fase beta. Depende do que você usa. Assim, os cones normais fase beta. Mas se você usa algum sistema termoplastificado, às vezes você usa fase alfa. Entendeu? Não, de bastão qual? Termoplastificada, tá? Você tem a pistola do Obtura? Ah, tá. Aquela é na fase alfa. O sistema Thermafil é na fase alfa também. Mas as outras normalmente na fase beta, tá? Temperatura, endurece. Normalmente os cones eles se plastificam, importante isso aqui, tá? Normalmente os cones de gutta-percha eles vão se plastificar a uma temperatura acima de 64 graus, tá bom? Então, quais são os cones que a gente tem no mercado? Hoje a gente tem dois tipos de cone no mercado. Os calibrados, que eles acompanham o quê? O calibre das limas ISO, lembra? Então, eles vão acompanhar. Então, se eu estou trabalhando com cone calibrado, ele já vai vir com a pontinha de acordo com o meu instrumento, tá? Então, ele vai acompanhar a padronização ISO,
que varia vai de quê? De 15 a 40, de 45 a 80, de 90 a 140, tá? Então, toda vez que eu opto por um cone calibrado, ele vai ter pouca conicidade. Então, pensa o seguinte, eu preciso de muito mais cone para obturar o meu canal, porque ele é pouco cônico. Ele é quase cilíndrico. Qual é a conicidade dos cones calibrados? Isso cai em prova, gente. Qual a conicidade? A gente estudou semana passada. 0,02, tá? Agora, se eu estou trabalhando com cone acessório, né, que é o M, o FM extra longo, eu já tenho uma certa conicidade, tá vendo? Comparado esse com esse com esse, eu já tenho uma certa conicidade. Entretanto, a ponta dos cones acessórios, elas não são calibradas. Então, eu tenho que calibrar aquele cone. Então, eu posso calibrar através de uma régua calibradora ou através do olhômetro mesmo, tá? Mais certinho com a régua calibradora. É uma régua cara, mas vale a pena comprar, tá? Qual é a composição dos cones de gutta-percha? De 19% a 22% de gutta-percha e de 59% a 75% de óxido de zinco. Quanto maior a porcentagem de gutta-percha, mais plástico é o meu cone. Quanto menor, maior a composição do óxido de zinco, mais rígido é o meu cone, tá? Existem cones também próprios para os instrumentos rotatórios. Então, que hoje em dia, se eu trabalho com um sistema rotatório ou um sistema reciprocante, eu também já tenho cone de gutta-percha próprio para aquele sistema, tá? Quais são os cones que existem no mercado, né? Os cones acessórios. XF é extremamente fino, ele é pouco cônico. FF é fine medium, né? Medium fine, fine medium large, que é um M gordinho, bem gordão, de grande, e o fine medium extra longo. O que é esse fine medium extra longo? Esses cones aqui, eles possuem 28 milímetros de comprimento, e esse cone aqui possui 35 milímetros de comprimento, tá? Canino, distal de molar inferior, palatino de molar superior. Hoje em dia, com as técnicas termoplastificadas, a gente praticamente não usa mais cone calibrado. A gente usa o cone acessório calibrado. A gente calibra na régua calibradora, tá? 35. Qual é a composição básica? Olha, eu vou ter que decorar isso? Vai. Isso cai assim muito, tá? Então, qual é a composição básica da gutta-percha, né? Dos cones de gutta-percha. Gutta-percha de 19% a 20%, óxido de zinco de 60% a 75%, radiopacificadores, sulfato de bário, né? De 1,5% a 17% e outras substâncias, resinas, ceras e corantes. O óxido de zinco sempre vai conferir rigidez e atividade antimicrobiana à gutta-percha. O escoamento dos cones de gutta-percha é inversamente proporcional ao seu conteúdo de óxido de zinco. É o que eu falei para vocês um pouquinho antes. Quanto maior a composição de gutta-percha no cone, mais termoplástico ele é, tá? Ai, Endo, né? Oi. Depois, para como acessório, não, só o principal. Você vai, toda vez que você transforma um cone acessório em principal, ele se transforma num cone acessório em principal. Os outros, não precisa, tá? Quais as vantagens, né, dos cones de gutta? Adaptam-se facilmente às irregularidades do canal quando utilizados nas técnicas de obturação, são bem tolerados pelos tecidos perirradiculares, são radiopacos, eu preciso que o material seja radiopaco, podem ser facilmente plastificados por meio físico e químico,
Gente, isso aqui é importante, isso aqui cai muito em concurso. Vantagens do cone de Guttapercha: ter estabilidade dimensional, tá? Não alteram a cor da coroa, depende, né? Porque se você deixa o cone de Guttapercha na coroa dentária, ele pode sim alterar, mas normalmente, quando o corte é feito de maneira adequada, 1 milímetro abaixo da junção amelocementária, ele não vai escurecer. E se eu precisar remover esse cone de guta do interior do sistema de canais radiculares, ele é de fácil remoção, tá? Quais as desvantagens do cone de Guttapercha? Pequena resistência mecânica e a flexocompressão. Se eu preciso, às vezes, de que ele tenha uma certa rigidez, ele não tem. Então, aquele canal, exemplo, eu tenho um canal com degrau, né, com uma irregularidade. E quando eu coloco o instrumento dentro do canal, o instrumento vai, porque o instrumento ele tem uma certa rigidez. Quando eu coloco o cone, às vezes ele não penetra, porque ele bate exatamente na irregularidade, porque ele não tem essa flexocompressão. O que dificulta o uso em canais curvos e atresiados. Fica difícil, às vezes, de eu provar o cone, de eu colocar o cone, porque ele é muito maleável, tá? Tem pouca adesividade, o que depende da complementação de um cimento, então a gente nunca vai fazer a obturação só com cone de Guttapercha. Eu preciso sempre de uma interposição, o cimento endodôntico, parede do canal, cimento endodôntico e Guttapercha, tá? Para eu ter uma adesividade dessa Guttapercha na parede do canal. E podem ser deslocados por pressão, causando sobreinstrumentação, tá? Armazenamento. Eles são extremamente sensíveis ao calor e à luz. Então você estraga cone de Guttapercha. Eu trabalho em diversos locais e eu deixo a minha malinha de endo dentro do carro. E eu saí e deixei no sol. Vai perder o cone de Gutta, ele vai ficar quebradiço e você não vai conseguir mais utilizar. Então sempre tem que ser conservado longe da luz e do calor, tá? Porque senão eles ficam quebradiços e às vezes até quebram. E às vezes é chato, porque se você tá com cone nem fora da validade, ele tá na validade, mas você armazenou de maneira inadequada, aí você vai provar o cone, na hora que você vai puxar ele de dentro do canal, ele quebra no terço apical ou no terço médio. Aí fica difícil, você tem que pescar aquele cone quebrado lá de dentro. Então assim, toda vez que você for usar um cone de Guttapercha, dá uma olhada para ver se ele não tá com rachadura, ver se ele não tá quebradiço, se ele tá numa composição bem direitinho, tá? Importante, os cones de Guttapercha, eles não vêm esterilizados, né? Às vezes o aluno de Endo 1, desavisado, ele põe a caixa inteira do cone de Guttapercha na autoclave e estraga tudo. Ele não pode, ele é termossensível. Então, quando a gente fala termossensível, é para tudo, calor, luz, calor, sol. Então, toda vez que a gente vai esterilizar o cone, eu não consigo, eu vou apenas desinfectar. Então, qual é a indicação para desinfecção dos cones de Guttapercha? Hipoclorir 1 minuto imerso no hipoclorito de sódio 2,5 ou 5,25. Professora, eu estou trabalhando num paciente que é alérgico a hipoclorito. Se eu colocar o cone de Guttapercha esterilizado, desinfectado no hipoclorito, vai dar problema? Vai, porque ele é alérgico a hipoclorito. Então aí você pode fazer a desinfecção na clorexidina 2%, tá? 1 minuto também. Importante, quando você faz a desinfecção do cone de Guttapercha, você fica cheia de cristais de hipoclorito na superfície do cone. Então depois que você tirou ele do hipoclorito, joga um pouquinho de álcool e passa uma gaze estéreo para tirar esses cristais, tá? Outra coisa importante, vou falar para vocês, não cai nem em concurso. Realmente deixar 1 minuto no hipoclorito, não passar do tempo, muito tempo dele no hipoclorito, porque vai interferir também na plasticidade do cone. Toda vez que ele fica muito mais tempo no hipoclorito do que 1 minuto, ele pode interferir na termoplastificação do cone de Guttapercha, tá? Outro tipo de cone
É caro, é um sistema caro que você precisa, além dos cones, você precisa de um material, de um forno, de um aparelho. É o sistema Thermafil, mas é um sistema super fácil de obturação, porque você vai trabalhar com as limas daquele sistema e você vai obturar exatamente com os cones daquele sistema. Como que ele é composto? Ele é composto do cone de guta, do mesmo calibre do instrumento, e ele tem um carreador, tá vendo aqui? Ele tem um cabo plástico e ele tem dentro do cone de guta, ele tem um condutor, um carreador, é chamado carreador. Antigamente esse carreador era feito com metal, hoje em dia é um carreador plástico. Ah, ele vai ficar lá dentro? Vai ficar lá dentro. Então, se por um acaso eu precisar fazer um espaço para pino, eu tenho que cortar esse carreador mais embaixo, existe uma broca própria para isso, tá? Olha, por que é fácil? Porque você só usa esse cone. Você coloca o cimento em volta desse cone, você introduz ele dentro do canal e corta essa parte aqui e o canal está terminado, obturado. Fala. O protetista tem cacete. Sim, aqui no Brasil quase não é usado o Thermafil, mas nos Estados Unidos é muito usado, tá? Outra... Sim, porque senão já imaginou, você radiografa, vê um condutor lá dentro, né, um carreador lá dentro, você fala, meu Deus, o que é isso aqui, uma lima quebrada? Não, é o carreador do Thermafil. Para mim, esse carregador é só usado para introduzir. Não, ele fica lá. Ele fica. Importante do Thermafil, a gutta-percha do Thermafil, ela é alfa, tá? Olha, o que eu faço? Existe um medidor que você vai medir para saber qual lima você terminou e você vai escolher o cone. Escolhido o cone, você vai colocar ele aqui no forno, ele vai aquecer aquela gutta-percha e você vai introduzir no interior do sistema de canais radiculares, tá? Fácil assim. Resilon foi um cone, né, um polímero sintético que não vingou na endodontia. Ele tinha a intenção de formar um monobloco dentro do sistema de canais radiculares. Então ele funcionava tanto como se fosse uma resina, né? O cone era resinoso e o cimento era resinoso, sendo que não funcionou. Porque se a gente precisasse retratar esse canal, era muito difícil de remover esse material do sistema de canais radiculares, tá? E um dos requisitos do material é de ser de fácil remoção. Se eu precisar retratar, eu tenho que remover aquele material com facilidade.